GGRC11, cara. Será que esse fundo é bom? Será que vale a pena agora que esse fundo vai virar base 10? Será que vale a pena comprar? Será que vale a pena vender se eu tenho as cotas? Nesse vídeo aqui, eu vou ler para vocês o relatório do GGRC11. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse fundo, porque é um fundo que eu também tenho em carteira. Ele vai virar a base 10 e eu também quero entender um pouco mais qual é a ideia da gestão para diluir essas cotas de 1 para 10. Então fica comigo aí até o final desse vídeo para você entender um pouco mais, não só sobre o GGRC11, mas também aprender a analisar um fundo imobiliário. Eu sei que às vezes você sabe que você tem que ler o relatório do fundo, mas você fala, nossa, Lucas, cara, eu não consigo ler nada, cara. Não consigo ler um livro, não consigo ler uma revista, se bem que a revista nem existe mais. Eu não consigo ler nada, tudo que eu pego eu não consigo ler. Imagina um relatório de 200 páginas. Fica tranquilo que eu peguei só o que é interessante aqui, só o filezinho para você do relatório. E eu já deixei especificado aqui o que você deve olhar no relatório de um fundo para você entender se o fundo é bom ou ruim. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar do GGRC11, do desdobramento, a gente vai ver o relatório, vai entender se o fundo é bom. Fica comigo aí até o final do vídeo para você sair daqui entendendo como analisar um fundo imobiliário. Sem enrolação, o GGRC11 é um fundo de logística focado também em bens industriais e ele também tem uma característica interessante, que ele também constrói prédios industriais de acordo com a necessidade do cliente. Olha que interessante, ao invés de ele só ir ali e construir, por exemplo, um galpão logístico, uma indústria, ele também conversa ali com o inquilino e ele consegue construir conforme o inquilino está precisando. Então é bem bacana, a gente vai ver isso aqui um pouco mais no relatório, mas resumindo, hoje uma cota do GGRC11, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$115, pagou 10,18 de yield nos últimos 12 meses, está com preço sobre valor patrimonial bem próximo de 1,01, tem uma liquidez diária bacana aí acima de mais de 1 milhão, subiu mais de 21% nos últimos 12 meses. A gente pode ver aqui alguns indicadores interessantes, principalmente para fundo de tijolo. O fundo não tem vacância, tem mais de 1 bilhão de patrimônio, mais de 100 mil cotistas e pagou 90 centavos no último rendimento com uma taxa de administração de 1,10. Bacana, se você não conhecia o GGRC11, você já conseguiu ter uma ideia de como o fundo funciona, o que ele faz, como são as taxas, qual que é o yield que ele pagou. Só que vocês concordam comigo que se a gente olhar só isso aqui, a gente não consegue entender de fato qual é o caminho que o fundo está tomando daqui para frente. Porque a gente pode olhar aqui e falar, pô, o fundo pagou 90 centavos no último rendimento, bacana, não tem vacância, mas qual que é a direção que o fundo está caminhando? E aí entra o desdobramento desse fundo, que agora uma cota que custava aí próximo de R$100, R$115, agora vai ser desdobrada de 1 para 10. O que significa isso, Lucas? Se uma cota antes custava R$115 e você tinha uma cota dessa, agora você vai passar a ter 10 cotas de R$15. Então, olha só aqui dentro do relatório. Foi aprovado o desdobramento da totalidade das cotas do fundo na proporção de 1 para 10. Com o desdobramento das cotas, o patrimônio líquido do fundo passará de 9.031.191 cotas para 90.311.910. As cotas decorrentes do desdobramento passarão a ser negociadas a partir da abertura do mercado do dia 6 de março. Então você que tem as cotas aí fica de olho. E as cotas decorrentes do desdobramento serão creditadas aos cotistas no dia 11 de março. Então se você já tem cotas do GGRC11 e você tem aí uma cota, 2, 3, você vai pegar o preço médio e vai dividir isso aí de 1 para 10, você vai conseguir entender qual é a quantidade de cotas que você vai ter. Mas na prática é bem simples. Você tinha uma cota no valor de R$115, agora você vai ter 10 cotas de R$11,50, né? No comecinho do vídeo eu falei 10 cotas de R$15, tá errado. É 10 cotas de R$11,50. E aí, para entender um pouco mais sobre o fundo, é bacana se você ler o relatório inteiro do fundo para você entender a direção que o fundo tá tomando, mas eu marquei aqui as coisas importantes para você sair desse vídeo aqui entendendo o que é esse fundo, o que ele faz e qual que é a direção que ele tá indo. Então, o fundo, como eu falei para vocês, tem como objetivo realizar investimentos em imóveis predominantemente industriais, logísticos, com finalidade de alocação atípica ou venda. Olha só que interessante. Ele pode tanto comprar um galpão logístico, uma indústria e colocar um inquilino ali para ficar recebendo os aluguéis todos os meses, ou ele também pode fazer uma negociação, ele pode comprar aquele imóvel para venda. Isso aqui é bem interessante nesse fundo. O fundo hoje possui atualmente 18 ativos imobiliários com contratos de locação 100% atípicos. O que significa isso? Que tem o contrato típico, que é aquele que, por exemplo, você faz aí no seu apartamento, você firma um contrato aí de 1 ano, e aí depois que passa 1 ano você resolve se você quer renovar ou não. Agora em questão a imóveis, galpões, indústrias, os contratos atípicos, eles são mais amarrados. O inquilino precisa ficar lá 5, 6, 7, 8, 10 anos, e se ele quiser sair daquele imóvel, ele tem que pagar uma multa muito grande. Então isso daí amarra mais o inquilino ao imóvel, é bom pra gente, é bom pro fundo, porque você tem uma receita mais previsível. Então contrato
contratos atípicos, eles geralmente são mais extensos e eles também seguram mais o inquilino, e esse fundo aqui tem 100% dos contratos atípicos. Descendo aqui o relatório do fundo, a gente vê as mesmas informações que a gente viu lá no site do Investidor 10. Quantidade de cotas, mais de 9 milhões de cotas. Valor patrimonial por cota, por preço justo, hoje seria de R$ 112,99. Tem um patrimônio líquido aí acima de 1 bilhão, mais de 100 mil cotistas, uma taxa de administração de 1,10. Valor de mercado hoje, como eu mostrei para vocês, está R$ 115. Pagou 90 centavos de yield. E essa informação aqui embaixo, ó, o out do fundo é de 6,23 anos. O que significa isso aqui? Que a média dos contratos desse fundo gira em torno de 6 anos. Isso aí é muito bacana, porque a gente sabe que a gente pode ter uma receita mais previsível com uma média anual aí de 6 anos. Então, por exemplo, se você vai lá, constrói um imóvel, coloca o inquilino ali, se ele tem um contrato de 1 ano, vocês concordam comigo que, sei lá, o aluguel ficou caro, começou a ter depredação do imóvel, às vezes aquela empresa ela não tá se adaptando àquele imóvel ali, ela pode decidir sair. Mas quando você tem um contrato atípico, que já é mais amarrado, e tem uma média anual aí de 6 anos, o inquilino vai pensar 2 vezes antes de sair e pagar uma multa, então isso aqui é muito bacana. A gente tem aqui embaixo também um comentário inicial do gestor, aqui ó, com o fechamento do mês de janeiro foi distribuído 90 centavos por cota no GGRC11 com yield de 0,78 por mês, 9,37% anualizado com base na cota do fechamento. Então a gente já sabe aqui que o fundo paga mais ou menos aí 0,78 por mês com yield anual de 9,37. Aqui a gente também tem uma explicação sobre o desdobramento das cotas. Como eu já expliquei para vocês, o intuito de um fundo fazer um desdobramento é ter mais liquidez, atrair mais investidores. E aqui ele passa um relatório, ó, número de cotas antes do desdobramento, 9.031.191 cotas. Depois do desdobramento vai passar para mais de 90 milhões. O valor patrimonial sai de 113,64 para R$ 11,36 e o valor de mercado por cota sai de R$ 114,58 para R$ 11,45. E aqui embaixo a gente consegue ver um pouquinho aqui das obras que estão sendo realizadas ali em relação ao fundo. É bem bacana a gente ler o relatório para a gente entender ó, o que o fundo está fazendo, como que ele está trabalhando, quais são os imóveis. Então depois dá uma olhadinha aí para você também ficar um pouco mais por dentro. Aqui nesse relatório eu achei interessante porque nesse relatório o fundo ele deixa algumas perguntas e algumas respostas em relação ao posicionamento, ao direcionamento, à gestão do fundo. Eu peguei essa pergunta aqui, depois você pode ler e ver as outras, mas olha só que interessante. O fundo pretende focar somente em galpões logísticos ou ele vai continuar híbrido? É uma dúvida que você pode ter tanto como investidor como alguém que quer se tornar cotista. E aqui a resposta do gestor. Mais do que focar em um segmento específico, o objetivo da gestão é realizar expansões ou novas aquisições de imóveis bem localizados, com um bom padrão construtivo que possuam prazos longos de vencimento e bons inquilinos. Então, se você queria saber um pouco mais sobre o fundo, você já entendeu que ele foca em galpões logísticos, em imóveis industriais, ele pode fazer locação, venda e ele pode construir ali os imóveis com base na necessidade do cliente e o foco do fundo é continuar crescendo, realizando aí expansões. Aqui abaixo também a gente pode ver um pouquinho sobre o demonstrativo de resultado do fundo. Então o fundo em janeiro teve uma receita aí de mais de 15 milhões, teve despesa aí de mais de 1,6 milhão dentro do padrão aí que ele vem tendo nos últimos meses. Teve um saldo antes da distribuição aqui de 13 milhões, a retenção, ou seja, o que ficou de caixa para o fundo foi 5 milhões e ele teve um resultado aqui distribuindo os seus rendimentos de mais de 8 milhões, exatamente o que ele distribuiu ali em dezembro, pagando 0,90 centavos por cota. Outro ponto interessante é a gente entender se esse fundo ele está performando bem em relação aos principais índices do mercado. Então a gente pode ver aqui ó, que o comentário do gestor, a rentabilidade acumulada total do fundo desde o início é de 81,90 neste mesmo período. O IFIX, principal índice dos fundos imobiliários, apresentou a rentabilidade total de 63,74. Comparado aos números do CDI e IPCA, a rentabilidade total do fundo desde o seu início é de 121,91 do CDI líquido e 157% do IPCA no período. Então a gente pode ver aqui que ele vem ganhando tanto da inflação quanto do CDI. Aqui embaixo a gente consegue ver a distribuição por resultado. Por que é interessante a gente ver isso? Porque você concorda comigo que se o fundo tem imóveis industriais, tem galpões logísticos, se ele faz construção, se ele vende, a gente precisa entender de onde está vindo a receita do fundo. A gente pode ver aqui que no mês de janeiro, a gente tem aqui a distribuição de receita por cada inquilino. E eu até grifei aqui para vocês
que a Suzano é responsável no mês de janeiro por 43% da receita. A gente olhando aqui, a gente pode pensar, caramba, mas 43% da receita vem só de um inquilino? E aqui embaixo a gente pode olhar, ó, considerando o valor correspondente mensal e semestral do pagamento do aluguel do locatário Suzano, cujo pagamento é realizado em uma única parcela anual em janeiro, de acordo com o contrato de locação. Ou seja, a gente pode olhar aqui e a gente assusta. Só que a Suzano, ela antecipa o aluguel do ano todo no mês de janeiro. É por isso que está mais expressivo dessa forma. É importante a gente entender isso aqui, pra gente não bater o olho e às vezes tomar uma decisão errada. E aqui a gente pode ver um pouquinho do balanço do fundo. Então aqui o fundo tem ativos, ou seja, o que ele tem de patrimônio, o que ele recebe. O gestor deixa aqui bem isso aqui detalhado. Eu achei interessante, porque tem muita gente que oculta aqui, por exemplo, os gastos. Tem muito fundo que coloca ali que gasta o dinheiro, mas não mostra com quais são esses gastos, quais são essas despesas, quais são essas obrigações. Então aqui a gente pode ver que em ativos, ou seja, os imóveis do fundo são avaliados aí em mais de 1 bilhão, e o que ele recebe por mês ali do dinheiro, de caixa aplicado, dos aluguéis que ele recebe, dos ativos imobiliários, das cotas de fundos imobiliários, ele recebe mais de 91 milhões. E os passivos do fundo, tem aqui um CRI, que é um CRI aqui de uma empresa, ou seja, uma despesa que o fundo tem, e também aqui um CRI das Americanas, pagando IPCA mais 7,5. E as obrigações aqui do fundo, mais 12 milhões. Com o que o fundo tem essas despesas? Olha aqui, a gente pode ver aqui que é a distribuição dos rendimentos, ou seja, o dinheiro que entra aí na nossa mão em relação às cotas, mais de 8 milhões. Taxa de administração, tem muita gente que fala assim, nossa Lucas, mas quando que eu pago essa taxa de administração para o fundo? É aqui, ó, as obrigações do fundo, é o dinheiro que já é descontado das cotas antes de ser repassado para você, tá aqui nas obrigações do fundo, ó. O fundo tem aqui uma taxa de EDM de mais de 1 milhão e 15 mil reais. Aqui uma aquisição de um terreno para expansão do inquilino Santa Cruz, então é investimento. Aqui algumas despesas financeiras com o imóvel inquilino da Ambev, e também outras despesas aqui em relação à manutenção, escritura, entre outras obrigações do fundo. A gente consegue ver que o patrimônio líquido do fundo está acima de 1 bilhão de reais. Depois aqui tem várias informações para os cotistas entenderem aqui a receita por estado, os tipos de receita do fundo. Olha que interessante, tem muita gente que fala assim, eu não vou investir em fundos imobiliários porque fundos imobiliários não repõem a inflação. Meu amigo, como não repõe a inflação? Olha só esse tipo de informação aqui, ó, cronograma de reajuste da receita do aluguel. Da mesma forma como você está morando aí em um apartamento, tem uma casa alugada, todo ano você tem reajuste, os fundos imobiliários passam por avaliação de imóvel e também reajuste. Olha só que interessante, em janeiro tem aqui um reajuste de 13%, abril de 10%, junho de 11%, outubro de 25%, então os imóveis do fundo também vão se reajustando, o aluguel também vai crescendo, e a gente pode ver aqui, ó, que o índice de reajuste desse fundo é de 93% do IPCA, 4,40% pelo INPC e 2,05% com o IGPM. Então esses imóveis eles vão se valorizando, o aluguel vai sendo reajustado e também isso aí é repassado nas cotas para você. Pra gente entender um pouquinho mais, esse fundo também atua aqui, ó, 54% no segmento logístico, 24% no segmento industrial e 21% no segmento híbrido, mais focado aqui em um ramo de atividade voltado aí para o comércio. A gente vai ver os inquilinos aqui do fundo, mas também tem empresas do segmento de química, petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, alimentos e bebidas, segmento têxtil, papel e celulose e agronegócio. E olha aqui que interessante, lembra que lá no começo do vídeo eu falei para vocês que o out desse fundo era mais ou menos ali 6 anos? A gente pode ver aqui que em 2025, ou seja, ano que vem, 33% dos contratos eles vão vencer. Então tem que ver se a gestão vai conseguir renovar esses contratos para não perder inquilino, é um ponto de atenção. 21% dos contratos vence em 2027, 8% vence em 2028 e mais de 38% dos aluguéis vence acima de 2030. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês, gente, falando aqui de forma rápida, é só um pedacinho do que eu passo dentro do meu curso Renda com Dividendos, que é onde eu detalho tudo para vocês sobre análise de fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior. Então se você já tá gostando de entender um pouco mais sobre esse tipo de relatório, não se esqueça que dia 8 de abril eu vou abrir a próxima turma do Renda com Dividendos, que é meu curso completo aqui do canal, tá? Um treinamento específico, tanto para você aprender a analisar ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa e variável, tanto para você montar a sua carteira de investimentos. Fica de olho, tá? Que em breve eu solto o link, mas dia 8 de abril eu vou abrir a próxima turma. Continuando aqui o nosso relatório, um ponto importante aqui que eu achei relevante mostrar para vocês é que aqui nesse relatório a gente tem, olha, os principais indicadores do mercado. A alocação média do portfólio do fundo
fundo está cerca de 5,59 abaixo da média nacional dos preços ofertados. Entretanto, vale ressaltar que a média de preço pedido considera o novo inventário e galpões especulativos. O que ele quer dizer aqui? Que o fundo está alugando os seus imóveis a um preço abaixo do valor de mercado. E olha que interessante, o fundo não apresenta vacância física. Isso aqui significa que todos os imóveis do fundo estão preenchidos, não tem espaço vazio, e a gente como cotista gosta, porque quando a gente tem espaço vazio, a gente deixa de receber o aluguel. Então aqui, ó, em seu portfólio, desde a sua constituição, gerando uma taxa de 100% de ocupação. Já a taxa média de ocupação do mercado é de 0,90. Então é um ponto importante para um fundo que recebe aluguéis dos imóveis que ele aluga. E aqui a gente pode passar e ver os ativos do fundo. Aqui são os galpões logísticos do fundo. A gente pode ver aqui os galpões da Ambev, o galpão da Hering, das lojas americanas, da empresa Santa Cruz. É importante porque muita gente deixou de investir nesse fundo porque um dos inquilinos desse fundo é as lojas americanas. A gente pode ver aqui, ó, que o valor do aluguel das lojas americanas é um dos maiores aluguéis que o fundo recebe, com quase aí 2 milhões de reais por mês, só que tem um vencimento em setembro de 2027. Então a gente sabe que as lojas americanas passou por um momento, está passando por um momento difícil, mas em relação a esse galpão, a gente tem um contrato atípico, que é um pouco mais amarrado, e a gente tem um contrato que vence em 2027. É lógico que tem que ficar de olho, isso aqui pode dar problema em algum momento, tá? Mas é uma forma da gente conseguir entender aonde está o galpão, qual é o vencimento e como o fundo está se equilibrando com esse inquilino. Aqui também um pouquinho dos outros ativos imobiliários do fundo. Então aí tem várias empresas, vários inquilinos que estão aí alugando esses galpões, e aqui a gente pode ver um pouquinho dos inquilinos. Então aqui tem galpão da Ambev, tem galpão da Hering, da Suzano, da Santa Cruz, da Camargo Embalagens, da Copabras. Esses aqui são os inquilinos desse fundo, com ponto de atenção aqui para as lojas americanas que tem uma posição relevante nesse fundo. Então, como eu falei para vocês, não é porque o fundo é bom, não é porque o gestor é transparente, não é porque o fundo vai virar base 10 que a gente tem que investir cegamente. A gente tem que ficar de olho e saber os pontos de atenção do fundo, que como eu mostrei para vocês aqui, é um fundo bacana? É, mas tem alguns pontos de atenção que pode dar problema em algum momento. Um outro fato relevante também que o fundo soltou recentemente é que eles enviaram uma proposta para aquisição de um galpão logístico, onde eles falam aqui, ó, que essa proposta foi de 41 milhões e 500 mil reais, e nesse imóvel será construído um galpão logístico com aproximadamente 9.300 metros quadrados, e o ocupante será uma empresa do setor farmacêutico, com prazo de locação inicial de 10 anos, também um excelente prazo aí. E aqui ele também fala que durante o período de obra e carência do contrato, o vendedor pagará ao fundo uma bonificação de aluguel equivalente a uma taxa, cap rate de 9,14% ao ano. E aqui ele fala que essa taxa de bonificação pode trazer para o fundo aí um aluguel que representa aproximadamente 0,03 por cota. Então, se isso aqui realmente for concluído, a gente pode esperar aí um aluguel um pouquinho maior nas cotas do fundo GGRC11. O que eu quero chamar a sua atenção aqui olhando para esse relatório? Quando a gente olha para o relatório, a gente consegue ver o que realmente o fundo tem de bom e o que o fundo tem de ruim. Não é só porque o fundo está virando base 10 que a gente tem que correr e investir, porque o fundo vai explodir, porque o fundo agora vai subir de valor. A gente tem que entender o que o fundo faz e para onde ele está indo. Quero deixar bem claro aqui para vocês a minha opinião. Eu invisto em GGRC11, gosto do fundo, mas ao mesmo tempo é um fundo que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o inquilino como as lojas americanas. A gente viu que a receita das lojas americanas é muito importante para a composição desse fundo, tem um contrato atípico ali que vence em 2027, mas é um ponto de atenção, porque pode dar problema. Pode dar problema aqui nas lojas americanas, na Ambev, em qualquer outra empresa, qualquer tipo de fundo. Mas eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, para você não sair investindo aí nas cegas, só porque o fundo tá virando base 10. Na minha opinião particular, isso aqui não é nenhuma indicação, tá? Eu tenho esse fundo em carteira, gosto do fundo e acho que o fundo pode trazer um bom resultado no médio e longo prazo. Pode dar problema em algum momento? Pode, mas eu continuo investindo no fundo, principalmente agora que ele virou base 10, acho que pode ser uma oportunidade. Eu quero saber a sua opinião, se você já conhecia esse fundo, se você gostou desse tipo de vídeo e se você vai ou não vai investir nesse ativo agora que ele vai virar a base 10. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e envie esse vídeo para outras pessoas que querem aprender mais sobre fundos imobiliários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para você estar sempre por dentro dos melhores investimentos. Lembrando que dia 8 de abril eu vou abrir a próxima turma do Renda com Dividendos. Se você quer se aprofundar mais em investimentos, análise e montagem de carteira, essa vai ser a oportunidade que você vai ter de aprender investimentos comigo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!